Salve Alfartano, você está se preparando? Me acompanha aí, se acompanhe, se ajude e simplesmente se organize, porque você vai trabalhar agora com os assuntos relativos a redes e computadores. Então se acomode bem aí para que você possa estar numa posição confortável e entender aí uma série de nomenclaturas novas que vão vir por aí. Porque quando nós falamos no assunto de redes, você tem aí uma conceituação simples. Não é nada que você precisa entender um mecanismo, não. É basicamente decoreba. Só que o que muitas pessoas têm dificuldade é porque são termos novos. Então é tranquilo. Faça uma listagem dos termos que você nunca ouviu falar, das nomenclaturas novas, monte como o seu próprio glossário. E a partir dele você vai consultá-lo várias vezes. Assim fica tranquilo, você não se perde em meio aos assuntos, porque você tem o que é a palavra, o que ela significa. Porque é a maior dificuldade das pessoas sobre este assunto. O resto é tranquilo. É só decorar o que é o assunto, aparece assim, assado, acabou, resolveu a questão. Então, passo a passo, sem problemas, você resolve. Começando aí pelo entendimento do assunto do que é uma rede. Então, quando nós falamos aí nos assuntos de redes e computadores, tem vários tipos de questões que podem aparecer. Há bancas, por exemplo, que vão cobrar mais aprofundado, outras mais light. Mas é comum o assunto? Sim. O que você vai encontrar mais aprofundado sobre o assunto de redes é na prova de escrivão da Polícia Federal. Essa é a prova que, dentre todas, mais aprofunda os assuntos de redes. Porque, na verdade, é a única que coloca lá dentro do edital o assunto, o tópico específico, a arquitetura de redes. As outras não cobram este assunto. Logo, para você é tranquilo, não precisa conhecer aprofundadamente os conhecimentos, os conceitos da informática, é só mesmo a parte superficial dela, que é chamado de linguagem ou conceitos de alto nível. Então, tranquilo para você. O que você deve compreender dentro do conceito de rede, então, é que uma rede é constituída de pelo menos 2 dispositivos. Então, eu tenho que ter pelo menos 2 dispositivos para dizer, olha, eu tenho uma rede de computadores. E esses 2 dispositivos vão estar interligados entre si. Então, eu vou fazer aí a ligação entre esses dispositivos. Na verdade, poderíamos dizer que a rede não é apenas a ligação, mas sim a tecnologia que utilizamos para ligar esses dispositivos. Se é uma tecnologia via cabo, se é uma tecnologia sem fio, ou seja, se vamos usar aí o cabo coaxial, usar o cabo UTP, o cabinho azul que você conhece, se vamos usar o cabo de fibra ótica, ou se vamos usar um sinal Wi-Fi, um sinal Bluetooth, então são as tecnologias de conexão. Por quê? Porque quando nós dizemos que temos 2 dispositivos conectados entre si para constituir uma rede, eu tenho que ter um certo cuidado. Porque se eu pensar, olha, eu tenho um computador e eu tenho um pendrive. São 2 dispositivos, conecto um no outro. É uma rede? Não, não é uma rede. Apesar de fazerem uso de protocolos, você não precisa conhecer isso. Porque se você conhecer, erra a questão. Então vamos pensar que você tem apenas 2 dispositivos, mas que a tecnologia usada não é uma tecnologia para conectar rede. E sim, basicamente uma conexão direta entre dispositivos. Então o que você tem aqui é a ideia de conexão baseada em uma tecnologia específica de rede. Então em algum momento vai citar para você a ideia de rede na questão propriamente dita. Então nós temos 2 dispositivos. Só que nós estamos pensando no princípio inicial, na ideia da rede, como ela começa a ser constituída. E a partir disso nós começamos a acrescentar novos dispositivos, agregar recursos na rede. Hoje se fala muito aí nos conceitos da internet das coisas. Ou seja, tem internet até na própria geladeira, tem internet na máquina de lavar, internet em tudo basicamente dentro de casa? Sim, a ideia é agregar todos esses dispositivos dentro da rede mundial de computadores. Acontece que são novos dispositivos. E para não ter que ficar falando, olha, eu tenho uma geladeira conectada na rede, eu tenho uma TV conectada na rede, eu tenho um computador conectado na rede, nós vamos utilizar uma terminologia genérica que justamente indica a existência de um dispositivo conectado à rede. Nós vamos usar o termo host. Ou seja, toda vez que você ouvir falar a palavra host, o que ela significa? Host significa que é um dispositivo conectado à rede. Ponto. Só isso? Sim. Então já é um pré-requisito para que você diga, está conectado à rede. Falou host, está conectado em uma rede de computadores, uma rede em geral. Mas a ideia é de computador mesmo. Então você tem aqui 2 dispositivos e você pode começar a expandir esta rede. Beleza, entendemos o que é a rede. São estruturas físicas, são dispositivos conectados entre si. Muito cuidado com essa conceituação, porque lá na frente ela vai ser importante. Então, são dispositivos físicos. Rede são dispositivos conectados entre si. Ocorre que, quando você tem uma rede de computadores, quando ela surge não apenas por um fabricante que vai lá e fala, vai ser assim e acabou. São várias empresas ao redor do mundo que acabam
simplesmente se conglomerando, se unindo para definir aí, vamos começar a conectar todos os dispositivos. Então conecta lá um computador dos Estados Unidos, com outro da Rússia, com outro da China, com outro do Brasil. Só que cada um foi feito por um fabricante diferente. Precisa-se estabelecer uma forma de comunicação comum a eles, para que todos eles se entendam, uma vez que o objetivo é interligar todos esses dispositivos. Eu preciso criar uma linguagem padronizada para comunicar um ao outro. Então aí começam a surgir alguns conceitos. Dentre eles, surge o paradigma de comunicação. O que é este paradigma de comunicação? É nada mais do que a forma como será dada a comunicação entre dois dispositivos dentro do ambiente de rede. Como a comunicação é iniciada? Por exemplo, quando nós vamos conversar assim com outras pessoas, alguém tem que ser o locutor inicial. Deixa eu falar, oi, tudo bem? Então, aí o outro, opa, oi, tudo bem, responde. Então alguém tem que dar início à conversa. É mais ou menos essa ideia que você tem que ter aqui para a ideia da rede. Alguém tem que dar o ponto de partida, alguém tem que chegar e falar, olha, vamos conversar. Então essa é a forma que determina o paradigma de comunicação. E aqui nós vamos trabalhar com o paradigma cliente-servidor. Então cuidado, que às vezes na prova é mero detalhe que pode fazer toda a diferença, porque alguém vai lá e pensa, ah, não, está errado por causa disso. Não, aqui pode aparecer tanto a barra, como pode aparecer o hífen aí, como se estava, que é o mais comum, inclusive. Simplesmente é o sinal utilizado, mas é o paradigma cliente-servidor. Ou seja, há dois indivíduos neste processo. Um indivíduo de um lado é você, por exemplo, assim como eu, sendo um usuário do processo. Então você é o usuário na comunicação aí, você quer acessar uma página da internet, não é? Sim, então você é o usuário acessando uma página da internet. Essa página da internet, logo, um site, simplificadamente, lembrando que site pode ser descrito por algumas bancas como sítio, ela está disponível em algum lugar. E aí que você começa a conceituar quem é quem. Por exemplo, pensando no modelo cliente-servidor, o que você tem que definir é, um vai ser o cliente e o outro vai ser o servidor. Mas aí você olha para um site. Um site, ele fica mais interessante falar que ele está em um servidor ou que ele está em um cliente. Ah, um site eu acho que fica em um cliente, né? Fica mais fácil pensar assim. Não, porque com um cliente vai estar no site. Nada a ver. O site, o servidor, fica mais próprio. Afinal, você fala um servidor de páginas da internet, acessar uma página da internet, um serviço na internet. Então, esse cara é quem exerce aí normalmente o papel do servidor no modelo de comunicação. Logo, sobra para nós, usuários, sermos os clientes nessa estrutura de comunicação. Então, estabelecemos já quem é quem. Mas não é apenas isso que eles querem saber na prova, eles querem saber também como é dada essa comunicação. Então sabemos que tem aí de um lado o cliente e do outro lado o servidor. Quem inicia normalmente é o cliente. Como? O cliente é o cara que solicita. Ou seja, quando você chega, por exemplo, a alguma loja, alguma empresa e vai comprar um produto, não é você que vai até a loja e pede o produto, fala, eu quero comprar este produto? Então, você está dependendo justamente de uma solicitação que você dá início. Então, você solicita. Como que funciona a solicitação para acessar um site? Não é você que vai escolher qual site você quer? É, quando você vai lá e digita www.site.com, o que você fez nada mais foi do que executar uma solicitação, um pedido. Você pediu, olha, eu quero ver o conteúdo deste site. Foi isso que você fez. Então você, como cliente, deu o ponto de partida solicitando o acesso a algum conteúdo. E o servidor vai receber essa solicitação. Ao receber tal solicitação, o princípio dele é servir, é atender a solicitação. Então ele é o responsável por enviar o conteúdo, por enviar os dados para o usuário. Ou seja, aí vem um outro conceito que deve ser compreendido. Quando você está acessando uma página na internet, a sensação que se tem é que você está indo até ela, mas é porque você tomou a iniciativa de acessar. Então deu a impressão que você estava indo até ela, mas na verdade você estava pedindo para ver ela. Na verdade a página vem até você. Como que você simplesmente fixa esse conteúdo? Fixa essa ideia de que a página que veio até você e não você até ela. Porque quando você está acessando uma página de internet, você conectou-se a um servidor. Este servidor vai enviar todo o conteúdo da página para você. Então a página que você está acessando será enviada, as imagens, o texto, todo o conteúdo para o seu computador. De tal modo que você, quando arranca o cabo da internet, desconecta da internet de modo geral, você continua vendo a página em seu computador, mas você não está mais conectado com o servidor.
Porque a página está naquele instante, temporariamente, no seu computador. Porque ela foi enviada toda aquela informação para você. Então, por isso, você que recebe este conteúdo. Você solicitou e recebeu este conteúdo para você. Então, essa é a ideia do paradigma cliente-servidor. É a forma como a comunicação é dada entre dois elementos, no caso, o cliente e o servidor no paradigma de comunicação. Então, o cliente solicita, o servidor envia, serve, fornece, todos sinônimos à ideia de servir, fornecer conteúdo. É o que eles podem citar para você acerca deste conceito. Muito bem. Além disso, o que é cobrado sobre os assuntos de redes? Os tipos de redes. E aqui, cuidado. Quando eu falo tipos de rede, eu não estou falando na topologia. Topologia até parece, mas ela é menor a sua ênfase em prova. Tanto que ela parece citada em outras oportunidades, se necessária. Porque se você não vê nada a respeito de topologia no seu curso, simplesmente significa que não é importante para você, porque topologia raramente cai em prova. O que eles cobram é a ideia da organização da rede, o ambiente de rede. Quando nós falamos então tipos de rede aqui, nós estamos simplesmente fazendo a diferença entre os ambientes que serão trabalhados. E aí muito cuidado, porque estamos falando em ambientes físicos. Ideia dos dispositivos, é nisso que se baseia a rede, são dispositivos conectados entre si. Então é aí que vai dar a diferença. Duas principais são a internet e a intranet. Estas duas vão ser jogadas em comparação friamente e diretamente na questão. E é extremamente simples. A sugestão é que, conforme você vai lendo a questão, resolva por partes. Então vai lá, fatiando a questão, separando os pedaços e vai simplesmente puxando. Você lê uma palavra que provavelmente vai ser uma das que você está vendo aqui no quadro, você leu a palavra, já puxa a flechinha para o lado. Opa, isso aqui é da intranet. Ou, se você leu a intranet, já puxa a flechinha para o lado e fala, olha, essa aqui é uma rede privada. E assim vai, para que você resolva a questão sem dificuldades. Porque é assim que você vai resolver as questões, passo a passo. E aí o primeiro ponto, internet. Quem é a internet? A internet é simplesmente a rede mundial de computadores, ou seja, também conhecida como a rede das redes. Então eu posso dizer que a internet é uma rede composta por várias outras redes? Posso, porque ela é a rede mundial. Então em termos de abrangência, qual é a maior de todas? A internet. É ela que contempla todas as demais, não necessariamente, mas muito aparece desta forma na prova. Então é a rede das redes. www e web são sinônimos frequentemente utilizados para se referenciar à internet. Só que cuidado no contexto da questão. Porque como que aparece? Eles vão colocar lá na questão para você. A www é. Quando trouxe www como sujeito da expressão, então www está se referenciando à ideia da internet. Agora, em outras situações, eles falam, ó, www é a tecnologia de acesso à internet. Opa, aí já mudou o contexto. Aí ele já está falando do www lá no endereço do site que você acessou. Então, cuidado, aí é um outro contexto, é um endereço. Quando você fala assim, somente na ideia da sigla, está simplesmente referenciando a World Wide Web, a rede de alcance mundial, ou teia de alcance mundial, que muitas vezes é simplificada pelo termo web. Então, são sinônimos para a internet. Cuidado com isso. O que se trata? De uma rede de acesso público. Todos têm direito de acessar a internet. Agora, cuidado! Todo mundo também tem direito a ter um helicóptero. Simples, só precisa ter condições de acesso para ter aquele recurso. É a mesma coisa com a internet. Você tem que ter condições de acesso. Claro, algumas entidades, algumas prefeituras oferecem acesso gratuitamente, mas normalmente você depende de pagar lá uma infraestrutura de conexão, precisa pagar uma empresa que vai fornecer o acesso, uma empresa de telefonia, uma empresa de TV a cabo que vai lhe fornecer o acesso. Então você tem aí que o acesso é público, ou seja, tudo que está ali dentro é de acesso público, se assim estiver disponibilizado. Mas aí estamos aqui falando do ambiente. São computadores conectados entre si de forma que a sua principal atividade é expor conteúdo publicamente. Então, essa é a internet. Enquanto que a intranet é qual rede? A intranet é uma rede específica de uma empresa, de alguma instituição, ou também muitas vezes citada nas provas como uma rede corporativa. Então, o objetivo dela é um objetivo mais fechado, um objetivo de acesso restrito. E é muito comum aparecer justamente essa expressão. É uma rede de acesso restrito, por vezes completando ainda o conceito a um grupo de usuários específico. Às vezes eles colocam pegadinha na prova, eles colocam lá, olha, a intranet é uma rede disponibilizada para um grupo ou um público de usuários específicos.
Falou grupo, falou público específico, está limitando quem vai poder acessar esta rede. Então, na limitação, você tem a ideia de que você está restringindo. Se é restrito, é privado. Então, estamos falando da intranet. Cuidado, o acesso restrito. Mas lembre-se que é restrito à estrutura física. E aí aparece pergunta do tipo, o Facebook é o quê? Internet ou intranet? Nenhum dos dois. O Facebook da vida nada mais é do que uma página, um conteúdo que está dentro de uma rede chamada internet. Ele está dentro dessa rede, é um conteúdo apenas, não é a própria rede. Então ele não é nem internet nem intranet, é simplesmente uma ferramenta, um conteúdo disponibilizado dentro de um ambiente físico. Então cuidado com todo esse aspecto. Mas se eu tenho a ideia de que tudo que eu tenho na internet eu posso ter na intranet, muito cuidado, anote essa frase ali como um fundamento para muitas questões. Tudo que se tem na internet pode se ter na intranet, tudo da na intra, por quê? Eu vou ter ela restrita. Qual o objetivo? Se eu posso ter tudo lá dentro da outra. Não posso simplesmente colocar lá na internet um sistema, um site com usuário e senha. Não vou estar fazendo o princípio de restringir. Lembre-se que a restrição não é ao acesso puramente. A restrição é a estrutura física. Estamos falando de tipos de rede, ambientes de rede. Então nós vamos falar aí no porquê da disponibilização, por que criar uma intranet. A ideia da intranet é justamente para compartilhamento de recursos. Que tipo de recursos são compartilhados? Vários. Pode ser sistema, pode ser serviço, pode ser arquivos ou, aqui no caso, bem citado, impressoras. Mas espera aí, arquivo? Em casa eu também coloco arquivo. Sim, o que você tem na sua casa também é uma intranet. Ah, mas por que você deu um exemplo dizendo que é uma rede de uma empresa? Porque é como cai na prova. Eles não vão citar lá, da tua casa é uma intranet. Não, eles vão citar um ambiente corporativo, uma instituição, mas o que você tem na sua casa, do modem para dentro, é uma intranet. Ou seja, quando você vai lá, a primeira coisa que você faz, quando você coloca um novo modem, principalmente um roteador sem fio na sua casa, o que você faz? Primeira coisa é colocar o usuário e senha para acessar o Wi-Fi. Por quê? Porque você quer restringir o acesso só para quem você quiser, só para quem você fornecer a senha vai poder acessar aquela rede. Você quer manter ela dentro do seu âmbito privado. A não ser que você seja um bom samaritano e que queira compartilhar com todo mundo que passa na rua o acesso à rede, você vai deixar ela pública, que eu acho muito difícil. Você vai lá e vai colocar uma rede restrita. Então o que você tem na sua casa é uma intranet. Você na sua casa pode compartilhar arquivos de modo que somente quem está dentro deste ambiente físico terá acesso a eles. Da mesma forma como você pode colocar lá para fazer jogos em rede, somente com quem está ali dentro daquela rede, então você vai ter recursos variados disponibilizados. A ideia da impressora é porque as empresas elas tiveram um ganho muito interessante quando jogaram a impressora na rede. Porque antigamente as impressoras eram usadas uma para cada funcionário. E aí tinha-se muito gasto com manutenção, muitos gastos com a impressora ficava parada, dava mais manutenção ainda. Então, ao jogar ela na rede, colocava-se apenas uma impressora por setor, economizava em ficar comprando várias, comprava uma melhor, e a manutenção dela era menor, porque eu tenho um maior ciclo de uso, e assim ela dava menos problemas. E aí eu colocando ela na rede, então eu tenho vantagens para a empresa. Sim, claro que você também pode fazer hoje na sua casa também isso. Estão comuns as impressoras para colocar na rede usando aí a conexão sem fio ou mesmo na rede cabeada. Recursos aí bem interessantes para redes privadas da sua casa, uma intranet. Agora aqui apenas fugindo um pouquinho a ideia, mas por conta da similaridade do termo, cuidado com o termo Ethernet. Ethernet não é um ambiente de rede. Aqui eu cito ele para que você não confunda com os nomes que são muito parecidos. Ethernet nada mais é do que um padrão que determina a infraestrutura, ou seja, determina como vão ser aí os tipos de cabos, conexões que serão usadas para compor uma rede, um ambiente de rede física. Ou seja, eu vou fazer uma rede cabeada, que no caso é o padrão Ethernet. Uma rede cabeada, então vou usar que tipo de cabo? Vou usar o cabo azulzinho, o cabo UTP. Então pode ser cabos de até 100 metros de comprimento, usando o conector RJ45. Beleza, é isso que o padrão fala. Eles não vão cobrar nada mais detalhado, só a ideia de que é um padrão de rede cabeada, que define os cabos. Equivalente ao padrão 802.11. O número 802.11 define o padrão de rede sem fio. Então é como ele um padrão para dizer como serão normatizadas e esquematizadas as redes. Só isso.
Agora, um outro conceito, uma outra ideia de ambiente de rede que é colocado na prova é o conceito de extranet. Esse, então, tem que ter maior cuidado por conta que é um dos conceitos, julgo eu, mais delicados dentro da parte de ambientes de rede. Por quê? Porque ele é parte de uma intra disponível na inter. Então, cuidado com isso aqui. Estas são as 3 palavras núcleo da estrutura. Você ter parte da intranet vinculada com a internet. Então, muito cuidado com a intranet. Falou em disponibilizar porque você percebe que a intranet é restrito, não é? A internet é pública e você quer juntar os dois, quer pegar um pedacinho daquilo que é restrito e colocar onde que é público. Aí você cai no conceito de extranet. Muito bem, um dos pontos que é batido dentro da ideia de extranet é o conceito de VPN. O que é uma VPN? Uma VPN é uma Virtual Private Network. Traduzindo, uma rede privada. Mas espera lá, o que é uma rede privada segundo o que nós vimos já? Uma rede privada nada mais é do que uma intranet, não é mesmo? Só que essa intranet nós vamos fazer aí de maneira virtual. Então, falamos inicialmente que um ambiente de rede é físico, temos a internet e a intranet. Cuidado que estamos falando desses dois fisicamente, dispositivos conectados entre si. Quando vamos para o conceito de extranet, já temos que abstrair mais a coisa. Não tem um cabo ligando propriamente de uma forma exclusiva, mas sim a ideia dele. Então não tem o cabo, mas faço de conta que ele está lá. Essa é a essência da ideia da extranet e da VPN. É criar este cabo virtualmente. Por isso, Virtual Private Network. Então, uma intranet de modo virtual. Então, é ela que vai aparecer aí. Então, vamos entender esses ambientes de uma forma mais exemplificada. Vamos imaginar aqui, primeiro, o conceito de intranet. Então você tem lá, por exemplo, um roteadorzinho que está conectado aí, conectando vários outros dispositivos, dentre eles vários computadores pessoais, desktops, notebooks, que sejam. Então você tem aí 3 computadores, no exemplo, 2 servidores conectados nesse ambiente de rede, só que este ambiente de rede é um ambiente fechado, um ambiente restrito, ou seja, é um ambiente onde que somente as pessoas que eu permitir vão ter acesso a esses computadores, vão conseguir sentar e usar este computador ali, propriamente dito. Então estamos falando da intranet, um ambiente fisicamente restrito. Boa parte da proteção, o que vai dizer o que pode ser acessado ou não, o que vai limitar justamente invasões, proteger essa rede, é uma estrutura conhecida como firewall. Então essa parede é que vai separar a rede privada em relação ao que vai para a rede pública, que é a internet. A internet normalmente é representada por uma nuvem, porque sabe-se que tem ali dentro é público, mas é uma imensidão de coisas que não se tem aí uma real noção do que está sendo colocado lá dentro. Então você tem aqui todo o ambiente. Então essa é a internet. Então o firewall ele é posto justamente entre intranet e internet. Claro que seria a última barreira aí da intranet para poder chegar na internet. Tanto que podemos fazer o seguinte. Observe que eu fiz aqui nessa parede uma pequena ruptura. Só que essa ruptura ela tem um formato de um funil. Ou seja, para o lado da intranet ela tem uma boca maior e para o lado da internet ela tem uma boca menor. Vamos imaginar que você tenha que passar alguma coisa, algum líquido por esse canal. É mais fácil eu jogar um líquido para cá e ele passar ou um líquido deste outro lado ele passar? É mais fácil eu vir deste lado porque a abertura é maior. Essa é mais ou menos a ideia de você começar a entender o firewall, ou seja, de entender que ele é mais permissivo em relação de dentro para fora do que de fora para dentro. Então imagine essa ideia da intranet como uma cúpula, uma esfera, só você está ali dentro, a empresa está ali dentro. E eu quero proteger ela. Claro que algumas coisas têm que ter acesso. Tem que vir, por exemplo, eu estou aqui dentro dessa rede e quero acessar uma página que está lá na internet. Então, o conteúdo tem que voltar, mas esse conteúdo é bem restrito que vai passar por aqui. Já no caso inverso, às vezes eu tenho que mandar várias informações. Então, eu tenho aí uma facilidade maior em enviar informações para fora da rede do que elas voltarem. Então, a ideia aí da permissividade do firewall dentro da proposta de intranet em relação à internet. Beleza. Então, primeiro ambiente. Segundo ambiente. Agora vamos entender o conceito da extranet usando um outro exemplo. Porque você observa 2 ambientes. Agora vamos agregar a ideia de partilhar parte dele.
Por exemplo, tem aqui você na sua casa acessando a internet. Você em casa acessando a internet, conectado na internet. E lá na internet, você vai acessar um conteúdo, uma estrutura ali dentro da internet, que é uma página do seu banco, também conhecido como o serviço de Internet Banking. E aí um certo cuidado no entendimento. Você está acessando a página. A página, ela representa um serviço que está ali. Então, o Internet Banking como serviço, ele vai estar vinculado com algo mais. Mas, pensando assim, imagine que essa rede que nós havíamos definido aqui como intranet seja uma instituição bancária. Seja a Caixa Econômica Federal, por exemplo, ou Banco do Brasil. Se você vier até essa agência e sacar uma quantia da sua conta, vai aparecer, caso você vá em outra agência, que houve esse saque no seu extrato, não vai? Vai. E outras operações mais. Mas se você vem até uma agência, todas as operações que a agência lhe oferece, independente de hierarquia, situações, permissividade ou não, mas todos os produtos da agência estão à sua disposição. Depende da sua necessidade e possibilidade de adquirir esse produto. Mas, uma vez você vindo até a agência, você tem acesso a tudo isso. Claro, porque quem está aqui dentro dessa rede tem acesso a todos os recursos deste serviço, desta rede. Agora, quando você, pela sua residência, acessa o Internet Banking, pelo Internet Banking você consegue fazer algumas operações monetárias, bancárias, de modo geral. Você consegue fazer, por exemplo, transferência, pagamento, você consegue consultar saldo, extrato, várias operações. Mas, pelo Internet Banking você consegue fazer depósito? Não por inviabilidade física. Você não vai simplesmente colocar o dinheiro na gaveta do CD esperando que ele vá parar em outro computador. Você simplesmente vai colocar ali dentro uma situação de limitação. Não vai oferecer a opção de depósito, por questões físicas. O mesmo vale para o saque. Infelizmente, o dinheiro que sai da nossa impressora não é aceito em qualquer lugar. Então tem uma limitação dentro do processo? Sim, uma limitação física, mas há outras limitações logísticas. Por exemplo, pelo Internet Banking você não pode criar uma conta. Por quê? Se fosse permitido isso, imagine quantas fantasmas existiriam dentro do processo. Então é limitado fisicamente isso e logicamente também. Claro, você pode dar início ao processo. Muitos bancos privados oferecem isso. Você dá início ao processo, mas se você não aparecer no banco para poder fazer a conclusão da conta, da abertura de conta, simplesmente não vai poder ter a abertura dela concretizada. Então, limitações lógicas. Agora, se pelo Internet Banking você realizar uma transferência, realizar aí simplesmente um pagamento e depois for até a agência, não vai aparecer no extrato que ocorreu tal ação? Vai. Então você percebe que há uma ligação entre o serviço, não meramente o site, mas entre o serviço e aquela rede, não tem? Sim. Mas imagine que esse servidor contém todas as opções e ferramentas para que quem esteja aqui dentro possa fazer uso. Pelo Internet Banking você só está acessando parte disso, você só consegue usar um pedaço desse serviço. A essa estrutura, ao acesso a este pedaço, é o conceito da extranet. Você possibilitar apenas esta parte de conteúdo. Então está aí o conceito de extranet, aplicado aí a toda a conceituação. Agora, quando falam em VPN, existem algumas outras nomenclaturas que podem ser citadas apenas como sinônimos. Eles podem falar sobre VPN no conceito de tunelamento. O que é um tunelamento? É simplesmente a ideia de você criar um túnel de criptografia, um túnel de segurança, para manter aquele conceito inicial. Qual? O conceito de que você está trabalhando com o ambiente de uma rede privada. Então, por isso que pode aparecer essa terminologia de tunelamento. Vamos aos exercícios para praticar um pouquinho este assunto. Em intranet, podem ser criados grupos de discussão ou redes sociais corporativas para se tratar, por exemplo, de resultados de pesquisas realizadas em determinado período pela organização que utilizava a intranet. Aqui vale aquela regra básica. Tudo que se tem na internet pode ser criado dentro de uma intranet. O que muda é a restrição no acesso. Dentro da intranet eu vou limitar o acesso apenas àqueles que têm a permissão de acessar o ambiente físico, aquela rede. Então é isso que muda. Eu quero criar um servidor em uma intranet. Posso? Posso. Tudo que tem na internet pode ter numa intranet. Eu quero colocar um serviço de e-mail dentro da intranet. Posso? Posso. Posso criar uma rede social dentro da intranet? Posso. Tudo que tem na internet eu posso criar na intranet. Claro que você tem que pensar nas dimensões. A ideia da intranet é um pontinho comparando com a ideia da internet. O tamanho e dimensão realmente da estrutura. Cuidado com isso. Próxima questão.
A web contém milhões de sites e bilhões de páginas. Essas páginas são conectadas através de tabelas, portas USB, guias, hiperlinks ou URLs. Primeiro, porta USB é uma conexão direta entre dispositivos. Já descaracteriza a ideia que nós falamos sobre o princípio de rede. Então você vai estar trabalhando com conexão de rede. Conexão de rede é outra forma. Aí ele fala também na ideia de você trabalhar com URL e hiperlink. Essas são as duas alternativas que fazem as pessoas ficarem na maior dúvida. Cuidado, URL é o endereço propriamente dito. É simplesmente a forma de acesso. Você foi lá, editou o endereço do site, você acessou o site. Mas o que liga, a ligação entre endereços diferentes, são os links, ou também chamados hiperlinks. Então são ligações entre outras páginas, entre outros endereços, ou dentro da mesma página e navegando aí no conteúdo. Cuidado, alternativa correta, portanto, alternativa D. Próxima questão. Uma intranet pode ser considerada uma internet restrita, acessada por meio de cadastro de usuários, geralmente de grupo ou empresa. O uso da intranet justifica-se na situação em que o uso de protocolos e serviços avançados, rápidos e seguros, distintos daqueles usados pela internet, seja necessário e específico às necessidades da empresa. B. Uma empresa precisa armazenar um arquivo sigiloso de maneira segura em um ambiente de rede, para que seja acessado por um cliente externo à rede. C. Seja necessário isolar o ambiente corporativo interno do ambiente externo, oferecendo serviços de forma restrita aos usuários de uma empresa, por meio de autenticação e níveis de acesso dos usuários. D. Não haja necessidade de restringir acesso a arquivos da empresa. Ou E. Todos os usuários da empresa disponham do mesmo nível de acesso ao sistema e possam consultar as informações disponibilizadas na rede sem restrição. Cuidado! Qual que é a ideia da intranet? Tudo que eu tenho na internet eu posso ter na intra. Beleza, primeiro ponto. Segundo ponto, a intranet e a internet se baseiam nas mesmas regras e tecnologias, padrões, tudo igual. Porque as duas são redes. O que muda é o ambiente, nível de acesso a este ambiente. É isso que vai mudar. Uma é pública, que é a internet, e a outra, que é a intranet, é privada. Então, o que você vai usar da intranet? É quando você precisa restringir o acesso a determinado conteúdo. Você tem um conteúdo que você quer colocar, só que somente para aquele ambiente. Então você tem a restrição, a alternativa correta, portanto, a alternativa C. Porque você pode notar que as outras falam, olha, eu quero expor algo para fora da rede. Não, se é para fora da rede, então não é um ambiente restrito. Eu quero deixar de uma maneira irrelevante, qualquer um pode acessar, qualquer nível de acesso, qualquer usuário faz o que quiser, não tem nem usuário e senha. Não, em uma intranet precisa do usuário e senha, um princípio básico de acesso à informação dentro do ambiente restrito, dentro da sua principal característica de ser restrito. Então perceba que o conceito de internet e intranet é o mais batido nas provas. É uma questão a cada 8, 7 provas aparece uma questão falando do assunto intranet e internet. Simplesmente você tem uma conceituação, ser público ou ser privado e ser no ambiente físico. Tranquilo. Aí os mais detalhes você tem dentro da parte específica da extranet e a sua conceituação base. Beleza? Até mais. Vamos aí em outras oportunidades falar mais sobre a informática.